Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Eduardo Batista e hoje nós estamos começando o primeiro podcast Coisas de Crente. Isso mesmo! Nós ainda estamos iniciando, na próxima nós vamos colocar algumas coisinhas como um sonzinho de fundo, alguma coisa, mas por início vai ser assim mais seco mesmo. E hoje eu estou aqui com esse meu irmão amado, meu amigo, Presbítero Rodrigo. Eu fiz questão, eu poderia ter lançado até antes outra coisa, como eu falei que ia lançar sempre no começo do mês, mas esse homem é muito atarefado. A gente quer fazer, mas nunca tem tempo. Aí nós arrumamos um tempinho hoje e estamos gravando para vocês aqui, tá? Vai sair estreia no YouTube, mas nós estamos gravando, tá bom? Então, vai sair para vocês aí. Comente, compartilhe, tá bom? Fale conosco. Nós vamos postar cortes semanais do podcast. Então hoje vai ser na íntegra, tá bom? Nós estamos gravando no domingo e eu quero que no domingo esteja já no YouTube. Vai estar? Não sei, porque a internet é só Jesus na causa. Mas nós queremos sim colocar hoje ainda e os cortes sair durante o mês, tá bom? Espero que vocês estejam escutando bem. Aí nós fizemos uma engenhoca aqui para conseguir pegar, para que vocês venham a escutar melhor. Então hoje vai ser uma conversa. O que o podcast nada mais é do que uma conversa. Então nós vamos conversar entre irmãos, tá? Falar um pouco da nossa vida com Cristo, falar o que aconteceu com a gente, qual nossas mudanças, o tempo que a gente se conhece e outras coisas. Além do mais, você já pode ver aqui, ó, Rodrigo sem violão não é Rodrigo, né? Então é isso, pessoal. Desde já eu te peço, se inscreva no canal, tá? Compartilhe para todo mundo, para que a gente venha crescer, porque eu quero fazer ao vivo. A gente precisa chegar a 1000 inscritos para eu poder fazer ao vivo. Então, por favor, se inscreva no canal, compartilhe mesmo, que vai ser uma bênção, tá bom? Enquanto agora a palavra está com o nosso amado amigo Rodrigo. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Souza, estou aqui, nosso amado Eduardo Batista. A gente já há um bom tempo servimos a Deus. O Senhor tem feito maravilhas em nossa vida, né? A palavra do Senhor diz que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Mas antes de eu contar alguma coisa, vamos louvar o Senhor. Nós temos mais do que motivos de glorificar a Deus, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele existe, Ele está vivo. Bendito seja o seu santo nome. A Bíblia diz no Salmo 150, versículo 6: todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda,
és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Diga: se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia. A palavra de Deus diz no Salmo 34, versículo 1: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. No Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vossas vidas. Então estamos aqui para conversar um pouco, né? Falar a respeito da nossa vida, da nossa entrega ao Senhor Jesus, né? Para quem não me conhece ou não me conheceu há alguns anos atrás, não era segundo uma probabilidade humana para eu estar aqui agora cantando, né, e falando sobre a palavra de Deus, porque eu vivi uma vida totalmente distante do Senhor, uma vida, enfim, que não edificava ninguém, uma vida totalmente irresponsável, deturpada, uma vida que verdadeiramente não ia me levar a um lugar muito legal, não. E, enfim, desde o meu nascimento, a vitória foi grande da parte do Senhor, né? A gente às vezes não entende o hoje, e Deus às vezes vai explicar lá na frente, né? Como ele disse a Pedro: o que eu faço agora não entendes, mas entenderás depois. Com certeza. Quando eu nasci, já nasci fora de hora, né? Roxo, já ficando ali preto, porque passou da hora de nascer, né? E nasci sem respirar, em outras palavras, morto. E minha mãe conta, né? Contou, depois que eu me entendi de gente, ela contou dizendo assim: eita, o menino tão grande morreu. Aí ela disse que o médico, Dr. João, pegou-me nas suas mãos e começou a dar tapa. Me deu tapa pra aqui, tapa pra lá. Já nasci se apanhando. Já nasci apanhando. Pá, tapa pra aqui, tapa pra lá. E
depois de muita insistência dele, né? Minha mãe disse que ela viu mover-se as minhas costelas, fazendo assim. Ela disse: está viva ainda. E ele continuou batendo, né? Até abrir o berreiro, chorar, né? Fazer o procedimento para tirar aquela secreção do nariz. E foi assim que eu vim ao mundo. Foi dificuldade, né? E cresci, né? Meus pais desde cedo se separaram. Eu cresci já com a ausência do meu pai. Eu senti muita ausência dele, mas fui criado por uma mãe que foi mãe e pai ao mesmo tempo, uma mulher guerreira, Dona Lourdes Souza. Uma mulher que, enfim, toda a vida lutou muito, lavava roupa de ganho, arrancava toco, limpava mato, plantava roçado de meia, de terça, mas ela trazia o pão para dentro de casa, saía de madrugada para ir trabalhar em matadouro. E foi assim, a nossa infância não foi fácil. Eu fui um menino que pedi esmola ainda, por mais que tivesse o grosseiro feijão, arroz na mesa, mas a gente aprendia com outros adolescentes da nossa época. Eu pedi esmola, eu chupei chiclete do chão, né? A minha infância foi assim, catando latinha no lixão para vender, para poder ter um dinheirinho para chupar um dindim, um dudu ou um geladinho, como as pessoas conhecem. Era dessa forma. E não era fácil, era difícil, a coisa era bastante delicada. Mas o tempo foi passando, né? Eu muito dedicado na escola, quando criança, adolescente. E, enfim, o tempo foi passando de ano, mudei de colégio, isso aos 14 anos, 15, e as influências foram me levando, né, para as coisas deste mundo, né? Já comecei a fumar, a beber, a sair para festa, para balada e, enfim, ainda quando adolescente eu comecei a aprender as primeiras notas de violão nas mesas de bar. Mas só que eu não tinha violão. O único violão que tinha era um violão do meu tio. Eu só pegava ele escondido para quebrar as cordas dele. Para quebrar as cordas. E levar bronca. Para quebrar as cordas do violão. Então ele escondia para a gente não pegar mesmo. Mas o pessoal dava um jeito, arrumava e levava para a mesa de bar. E aqui e acolá ensinava uma notinha. Quando vinha pegar outra nota, tinha esquecido a primeira e assim ia. E devagarzinho, a passos muito curtos, foi aprendendo a tocar, que já cantava, gostava de cantar desde criança, no chuveiro, né? Aí, enfim. Mas rapidinho, só abrindo um parêntese no que tu tava falando, Rodrigo. Eu conheço o Rodrigo há, sei lá, desde 2008, né? Assim, eu conheço ele desde 2005, porque, pra quem não sabe, a gente mora na cidade de Itapetinha, interior do Pernambuco. Você vai lá, olha o mapa do Pernambuco, quando você vê o extremo norte de Pernambuco, é aonde a gente mora, né? A gente mora no interiorzão, sertão de Pernambuco, divisa com a Paraíba, no sertão do Pajeú. O que acontece? Eu vim pra cá, nasci e me criei em Brasília, vim pra cá, e o que eu acho mais interessante, eu lhe conheci antes, em 2005. Não da vivência que nós temos hoje, porque a vivência que nós temos hoje é diferenciada. Mas eu conheci o senhor, eu sabia quem era, né? Depois a gente vai chegar lá. Mas uma coisa que eu queria entrar num parênteses é a questão da bebida. Pessoal, para quem tá... Porque aqui é uma conversa A2 não, A3. E se Deus quiser, quando a gente atingir a quantidade mínima para poder fazer a transmissão ao vivo, o primeiro a fazer vai ser o Rodrigo de novo. Porque eu quero que tenha essa interação, tá bom? Porque muitas vezes a gente quer fazer uma pergunta e tá assistindo em casa, não pode fazer. Mas se você quiser, faça a pergunta aí embaixo nos comentários, tá bom? Ou vai lá no Instagram e faça a pergunta no Instagram também. Vai estar na descrição do Instagram. Você vai lá, faz a pergunta lá pra mim, pode mandar um direct, que eu ajeito para gravar outro vídeo com o Rodrigo só respondendo as questões que foram abertas hoje. Mas o que é que acontece? Aqui nessa região,
Eu não sei o que é. Eu não vou dizer que é uma coisa ou que é outra, mas me parece muito uma maldição. Que aqui, logo cedo, as crianças são levadas a... Não vou nem falar tanto droga, porque hoje também tem droga, mas eu vou falar a questão do álcool. Né? A bebida aqui nessa região é muito forte. Você vê crianças de 12, 13 anos que já são alcoólatras. Eu erro totalmente a bandeira que eu sou totalmente contra o alcoolismo. Totalmente contra. E eu falo, não é porque eu sou evangélico, não é porque o Rodrigo é evangélico. É porque nós, antes de termos uma vida séria com Cristo, nós já praticamos isso. Exatamente. E denigre demais a vida da pessoa. Então, assim... Leva tudo, né? Leva tudo. Leva moral, leva nome, leva emprego, leva afeto, leva confiança, leva tudo. Eu fiquei somente... Sabe como eu fui para a igreja? Primeira vez. Eu lembro. Com uma calça só que me ficou. Uma calça só. Enfim. Só faltou me tirar praticamente a vida. A vida que eu levava, o maligno só faltou tirar mesmo a minha vida. Porque assim, se você... Então, aqui é como uma cultura, né? As pessoas levam as crianças para a mesa de bar. Você vê a maneira que eu me viciei, Eduardo, eu ainda era criança. O pessoal bebendo na calçada de casa, o som ligado, né? Nas músicas da época de sucesso e tal, e eles ofereciam a minha criança, diziam, se tu não tomar, tu não é homem. E a criança, né, querendo, enfim, criança quer chamar a atenção. E eu ia lá, tomava aquela dose de bebida, aquela dosinha de uma bebida mais fraca, como diz, ou misturada, e depois comia um pedaço de tira-gosto. Tirava um trago no cigarro e saía pensando que estava abafando, que era homem. Que era, porque na época também, eu e o Rodrigo, nós temos somente um ano de diferença. O Rodrigo é um ano de diferença mais velho que eu, né? Por mais que a gente brinque com ele de outras formas, né? Mas ele é um ano só de diferença. Então nós participamos da mesma época. A maioria das pessoas que nos veem, sei lá, são pessoas mais jovens, né? Não conheceram que lá na década de 90 era comum as pessoas sentarem em rodas, e por sentarem em rodas eles começavam a fazer o quê? Eles iam beber, fumar, todo mundo junto, e era criança, adulto e enfim, tudo no mundo. Hoje é diferente. Hoje um fumante ele não pode estar no mesmo local que um não fumante, porque o passivo fuma mais do que mesmo o ativo. Exatamente. Aí o que acontece? E é comum você ver o pessoal... eu não vou falar dos interior do Brasil, sei lá, sul do país, norte. Eu vou falar da nossa região, aonde eu vejo que tem muita gente, mais que eu morasse em Brasília, mas o nosso cotidiano ali era com o pessoal da família mesmo, que todo mundo daqui do Nordeste. Porque... É uma coisa que daqui a pouco eu vou trazer, mas eu vou trazer uma pincelada aqui agora, que é a questão muito também do preconceito que se tem com o nordestino lá fora. Eu vou fazer um vídeo, não sei se eu vou tratar aqui mais, mas eu vou fazer um vídeo do preconceito que se tem com nordestino e descendente de nordestino fora. É uma coisa que muita gente abafa, não sei o quê. A xenofobia é muito grande, nordestino, muitas vezes o nordestino lá fora, ele não se mistura com pessoas de outra... Por exemplo, vou colocar um exemplo, pessoal. Um paulista, um carioca, ele não se mistura com o nordestino. Não estou falando que é regra, tá bom? Não estou falando que é regra. Mas isso acontece, tanto que os nordestinos moram em bairros de nordestino, frequentam bares de nordestino, vão para casa de nordestinos, porque minha infância foi dessa forma. Por haver muita essa separação, né? Mas uma coisa que eu vejo é que, por exemplo, o pai... Eu vi um vídeo, me deu uma gastura tão grande. Um filho para chupar chupeta, vamos dizer que tem gente que chupa chupeta até adulto, né? Mas
uma criança, vamos colocar que seja ali até os seus 4, 5 anos, ela esteja chupando a chupeta. E eu vi um vídeo do pai pegando a chupeta, tacando a chupeta dentro da cerveja e entregando pro menino. O menino tomava, todo mundo caía na gargalhada quando o menino falava, eu quero mais. Então, imagine que naquela época, para você ser homem, você precisava fazer coisa de homem. E homem fazia o quê? Tomava cana e fumava cigarro. E você ia fazer a mesma coisa, porque eu me lembro, eu com 11, 12 anos de idade, eu fiquei bêbado de ficar jogado no chão, numa festividade, eu não lembro se era Natal, se era Réveillon, mas que o povo tava tomando cana, eu peguei um vídeo de champanhe, sei lá o que foi, comecei a tomar, depois entrei em outro. Sei que eu fiquei bêbado, sexo, acordei no outro dia. Com 11, 12 anos de idade. Pois é. Você vê como é que é a situação, né? Como é difícil você ver essa situação. Mas prossiga, o que é que eu gosto de escutar. Então, pronto, eu me viciei dessa forma, né? E, enfim, aí comecei a aprender a tocar, já tocava em barzinho, né? Abertura de show para outras bandas locais da cidade, essas coisas. O tradicional pé de serra ou algum evento dessa natureza que tinha aqui na nossa região. Enfim, adentrei, né, no mundo das drogas, no mundo dos vícios, e entrei em depressão. Eu ia dormir bêbado, drogado, e acordava para usar a droga, né? E, enfim, tinha um buraco muito grande no meu peito. Eu cheguei a olhar, chegou o dia de eu chegar em casa, olhava assim para o espelho e vinha na minha mente assim um pensamento mal a meu respeito, a meu próprio respeito. Olhava assim e dizia, você é um lixo, você não presta para nada. Ninguém te apoia, ninguém te ajuda, mas era a vida errada que me conduzia a isto. As pessoas se afastavam de mim. Eu perdi afeto de família, eu perdi confiança, eu perdi nome, perdi moral, estava perdendo minha saúde. Eu toda a vida trabalhei, mas tudo que trabalhava, que ganhava, gastava com os vícios e tal. Há muitos aqui da nossa cidade que não sabem dessa realidade minha, né? Porque, de certa forma, quem pratica coisas erradas sempre tem até certo ponto, fica ali oculto, né? Até se manifestar mesmo que a pessoa vive uma vida totalmente errada. Mas, enfim, nisso, depressivo, já tinha tentado suicídio mais de uma vez, viciado, já tinha usado pelo menos 6 tipos de droga, entre lícitas e ilícitas, e estava aberto a mais do que isto. Porque, diferente do que pensam, a questão, por exemplo, da droga, uma puxa a outra. Exatamente. A pessoa que ela é viciada, você pode pensar até contra, você pode pensar o oposto. E eu sou aberto a conversar sobre isso. Não sou eu que vou mudar a sua cabeça. Porque até mesmo o evangelho, a gente tem que pensar que não é a gente que muda a cabeça da pessoa, né? A gente fala de Cristo, mas quem muda a cabeça da pessoa é o Espírito Santo. Exatamente. A gente não tem como mudar. Mas você pode falar que não, mas a minha convicção é, um viciado, ele só se cura quando ele diz que eu sou viciado. Ele aceita que ele é viciado. Porque o vício leva a outra coisa. Por exemplo, se você começa roubando uma bala, esse vício vai fazendo com que você chegue a roubar, sei lá, um banco. Exatamente. Porque o vício, um vai levando ao outro. Por exemplo, você vai, não, só toma uma cervejinha, tal. Mas vai chegar um dia que você vai dizer, cara, cervejinha não me satisfaz mais, então eu vou, sei lá, para uma bebida mais forte. Exatamente. Até eu chegar no mal do mal, eu não conseguir. Como muita gente, eu conheço muita gente, Rodrigo, que precisa tomar cana para poder ir trabalhar. Precisa tomar um já copo. Acorda tremenda assim. Acorda tremendo, tem que tomar na hora do almoço, tem que tomar. Ele tem que tomar por quê? Porque o corpo dele está tão viciado que ele não consegue ficar, o sistema nervoso dele fica doido e ele começa a se tremer. E eu conheço muitas pessoas desse jeito. A droga é da mesma forma. Você começa, não, eu vou ali só com meus amigos, dar um tapinha na maconha, não sei o quê. Mas vai chegar um dia que aquilo não vai mais se satisfazer. Aí você vai para cocaína. Porque um monte de gente usa crack. Porque começa na maconha, vai para cocaína e isso não satisfaz. Até
vai para o último do último, o mais forte vai para um crack, para um êxtase e alguma outra coisa, porque isso não satisfaz mais. E eu não acredito uma pessoa que diz, não, eu uso, é que nem beber socialmente. Eu não acredito nisso. Eu não Viciado acredito. socialmente, né? Não Quando vem um acredito. problema, a dificuldade, a pessoa vai tentar contornar aquela situação por meio do vício. E aí é onde se afunda ainda mais. E foi o meu caso. Né? Enfim, quando eu já tinha tentado suicídio mais de uma vez. Né? Vivia rodeado de pessoas, tinha muitos amigos, né? Tocava o pessoal ali, fazia uma pagodeira na briga de galo, no futebol, enfim, na balada, na boate, depois, na madrugada. Enfim, por onde a gente passasse, a gente fazia uma festa rapidinho. Pegava um violão, um pandeiro, um balde velho, uma garrafa PET com um bocado de pedrinha dentro e fazia Um chocalho. um chocalho, uma banda rapidinho ali. Batendo numa lata velha. E então, aí, nisso, passou-se os anos e eu fiquei dessa forma. Até meus 19 anos eu andei totalmente distante de Cristo. E quando foi em 2008, finalzinho do ano, eu recebi convite, né? Passou uma turma de jovens, de irmãos, de evangélicos, né? Pregando a palavra, eu ia desgovernado naquela noite. Eu vinha descendo da praça central da cidade de Tapetim, sentido nascente, né? Vim embora para casa, para a vila, que é descendo no sentido nascente. E eu vim assim, desgovernado, assim, aquele dia que tá aquele marasmo, aquela... Enfim, você não tá para nada, você tá somente sobrevivendo, doido para usar uma droga só para passar o tempo, e, enfim, não resolve a situação, você permanece na mesma, e vinha descendo, quando cheguei em frente a uma loja chamada de Quitéria Calçados, né? Passei ali, aí vinha o pessoal, os evangélicos lá, a irmã Paula, que hoje é a esposa do nosso pastor, com os irmãos, e ela já me conhecia do PET, de antigamente, que eu, quando adolescente, frequentava o PET, né? E, enfim, ela convidou com os irmãos, olha, Rodrigo, tudo bom? Eu digo, tudo bom. Olha, porque a gente tá cultuando ao Senhor ali, adorando a Deus lá na igreja, aí disse o endereço, perto do ponto das caminhonetes, e a gente queria que você fosse lá, ia ser uma benção, aquele negócio todo. Fez um convite, eu disse, eu vou. Aí disse os dias de culto, eu vou. Eu ia nada, rapaz. Eu ia nada. A maioria das pessoas falam, eu vou para não passar por um. Exatamente. Porque fica com vergonha de dizer que não vai, né? A gente sabe disso. Só abrindo um adendo aí, que é o quê? A questão. Olha, minha gente, se você não é evangélico, tá? E tá assistindo isso, porque eu sei que, assim, traz uma curiosidade, né? Traz uma curiosidade. Se você não é, ninguém lhe obriga a ir. Se alguém tá lhe obrigando a ir, é errado. Exatamente. Porque a Bíblia fala que não é nem por força, nem por violência. Então, no caso, mas se você sente a vontade de Deus de ir a uma igreja, vai de coração aberto. Porque Deus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, Deus, ele nos ama. Jesus Cristo, ele teve um amor tão grande que ele morreu por a gente. Então, quero ir numa igreja, alguém me convida. Eu sei que é uma norma até de educação. Não, eu vou, aparecer lá. Mas se você sentir vontade, mas vá com o coração aberto para receber. Porque Deus, ele fala. Não porque eu seja bom, não porque Rodrigo seja perfeito, mas porque ele é perfeito. Ele usa a quem dá lugar para ele usar. Verdade. Né? Então vai de coração aberto. Porque lá, o Rodrigo vai contar agora, vocês vão ver que como Deus faz coisas que a gente não entende. Tá bom? Mas antes eu queria perguntar um negócio. Que a gente vai falar mais na frente, mas eu já queria abrir agora aqui, né, na discussão, né? Discussão não, na conversa. É melhor. Que é o quê? Teu nome mudou. O teu nome não era Rodrigo. Assim, de nascimento é José Rodrigo. Mas não era Rodrigo, né? Mas conta aí como é que teu nome mudou, vá. Ai, era uma desgraça. Era só chamado por apelido, era... Enfim, pra
Para minha mãe era mais um filho que tinha entrado por um caminho errado. Para a polícia era mais um que estava na mira, né? Para a galera do tráfico, do viciados, era mais um que daí a pouco ia para o João 23. Para quem não sabe, o João 23 é o cemitério da cidade, gente. Aqui. Então, enfim, era uma vida totalmente fora da presença de Deus. Aí recebi o convite, né? Eu disse a ela, eu vou, mas eu não ia. Foi preciso passar por todo um contexto. Houve uma noite que a gente usou muita droga, muita bebida, houve uma arruaça, uma confusão. E no outro dia eu estava sabendo da situação por boca de terceiros e foi uma coisa terrível. Juntou muita gente no meio da praça e ficou aquele comentário e tal. Enfim, e eu recebi o convite e decidi ir, né? Depois disso, eu estava com uma colega minha, atleta, na época, eu do futebol e atletismo, né? Ela também. Aí a gente conversando em frente ao Colégio Teresa Torres, aí passou um casal de evangélicos assim na nossa frente. Aí eu perguntei assim para ela, disse, mas tu já imaginasse eu sendo crente? Ela olhou para mim assim, aí fez desdém. Ela fez, né? Nunca esqueci disso, nunca esqueci. Pra quem não é daqui, é bem comum quando alguém quer desenhar de alguma coisa ou achar graça de algo, quando a pessoa fala uma coisa, a pessoa fala assim, né? Aí fora do tempo, assim, eu não me lembro de ter muito visto, mas aqui é muito comum. É como uma pessoa olha assim, fulano, tu vai em tal canto, a pessoa olha assim e diz, né? Então foi isso que aconteceu, ela desdenhou. Naquela hora eu já senti assim algo, né? Aquilo como que doeu dentro de mim. Mas deixa que era Deus. Hoje eu entendo que era Deus trabalhando na minha vida. E eu fui para a igreja. A primeira vez que eu fui para a igreja, eu fui drogado, eu fui para zombar dos crentes. A igreja ainda era ali no ponto das caminhonetes, perto do antigo caixa aqui. Foi o primeiro modelo da igreja, né? E, enfim, cheguei lá todo afoito, dizendo, segundo a gíria do mundo, que diz assim, né? Do pessoal da pesada, eu vou arriar a lombra lá. Eu vou me acabar de rir lá daquele monte de doido. Eu tinha colegas de classe que eu estudava, ainda quando eu estudava, tinha várias colegas crentes lá da Piedade, povoado de Piedade. Eu zombava delas, eu levantava a sala para rir da cara delas, né? A irmã Lili da Igreja Batista, que estudava conosco, hoje é a esposa do pastor Van. Enfim, zombava, era um zombador. E quando acabar, fui para a igreja drogado para zombar dos crentes. Cheio de direito, né? Quando cheguei lá, entrei, né? Entrei na igreja e pronto. Aí, daí a pouco, o irmão começou a cantar aquele hino que diz assim. O irmão Neudimar é Leudimar, de São Mamede. Eu nunca mais vi aquele irmão. Também não. Aí ele tava cantando um hino. Acho que é Neudimar. Neudimar, né? Eu acho que é. Ele era bem magrinho, mas tinha uma voz, rapaz. Aí ele tava cantando um hino de Armando Filho que diz assim: antes que viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas neste prosseguir. Uma voz
voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. E quando eu ouvi aquele hino, Eduardo, eu fui para zombar, meu coração fez assim dentro de mim, ó. Começou a acelerar, meus olhos fez isso aqui, eu pensava que estava todo mundo olhando para mim. Eu digo que eu vou cair, o que é que está acontecendo? Eu não entendia, né? Mas era o poder de Deus que estava trabalhando em minha vida para me libertar, né? Através do louvor. Quando a Bíblia diz no Salmo, né? Salmo 22, que Deus habita no meio dos louvores, é uma verdade, né? A gente vê na Bíblia Davi, quando tocava a sua harpa, o espírito mau saía do rei Saul, que estava fora da presença de Deus. Então, aquele irmão louvando ao Senhor, adorando a Deus, e naquele momento o Senhor fez algo na minha vida. Então, hoje, a você que porventura louva ao Senhor, tem o chamado de Deus para louvar, assim como Eduardo, talvez você que está assistindo tenha o chamado para louvar, e às vezes acontece uma dificuldade na sua vida e você quer desistir, quer parar, quer abandonar o barco, quer desistir. E eu digo a você, não desista, porque o teu louvor edifica a vida de alguém quando ouve você. E você não tem do que se gloriar, porque a glória não é sua, a glória é do Senhor, nem eu tenho. Tudo é do Senhor. E Deus muitas vezes nos consola uns aos outros através do louvor. Às vezes você está triste, você está cansado, mas você vai para a igreja, você começa a tocar, você começa a adorar, você começa a engrandecer o nome do Senhor. Deus vai envolvendo a tua vida, vai envolvendo a vida dos teus irmãos. Daqui a pouco tem alguém chorando, tem alguém sentindo a presença de Deus, arrepiando ali, tem alguém sendo liberto, tem alguém sendo curado, tem alguém sendo tocado pelo Senhor através do louvor, né? A palavra do Senhor diz: em todo tempo bendirei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Então não deixe de louvar o Senhor. E eu fui tocado por Deus naquela noite. Quando ia terminando o culto, o pastor perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu disse que não queria, eu não sabia o que era ser crente. Eu estava numa vida totalmente distante do Senhor e ainda tinha que pesar na balança se era o que eu queria verdadeiramente para a minha vida. E enfim, terminou o culto, eu fui embora para casa. Mas o pessoal disse, continue vindo. Eu disse, eu venho. E retornei outras vezes, já não vim mais bêbado, já não vim mais drogado, vim lúcido, ouvi a palavra do início ao fim. O que mais me chamou a atenção na igreja foi o louvor, foi o louvor da igreja, né? Porque eu já cantava, já tocava, só não tocava para Deus, né? Eu era idólatra, né? Tocava em outra religião, que na idolatria, nas práticas que não agradam ao Senhor. Mas enfim, me chamou muita atenção foi o louvor na igreja. E Deus trabalhou na minha vida através do louvor e me chamou para isso. Quando foi depois de algumas visitas, quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? Não. Aí quando foi no dia 11 de dezembro de 2008, eu lembro como se fosse hoje, era aniversário do meu irmão. E eu morava com ele na mesma casa, nossa mãe morava no sítio e eu morava com ele na mesma casa na cidade. E ele, meu chegado, a gente jogava no mesmo time, a gente botava briga com os mesmos galos, a gente, enfim, andava para balada junto, era tudo isso. E eu considerava muito ele e eu disse, hoje é aniversário dele, dia 11 de dezembro. Se vou fazer uma festinha para ele, alguma coisinha aqui. Eu ainda não tinha aceitado Jesus e disse, eu vou fazer uma coisinha. Eu dei dinheiro para eles ir comprar bebida, ajeitei a casa, convidei a galera para tocar lá em frente, fazer aquela festinha, a pagodeira falada da gente, era nossa programação de final de semana, principalmente. E convidei a turma, ia tocar violão de noite, ele também tocava, outro pessoal aqui da Vila tocava, da Vila Poeta Vital Leite, né? E
comprei carne, estava assando na beira do fogo, o pessoal começou a chegar umas 6:30 da tarde, mais ou menos isso. E começaram a conversar lá em frente de casa, sentado nos troncos de pau, os troncos de madeira que tinha lá. Meu tio marceneiro tinha deixado lá. Nisso, eu assando carne na beira do fogão e comecei a me sentir mal lá. Só dava vontade de ir para a igreja. E eu relutei bastante para não ir, porque fui eu quem organizei, fui eu quem chamei o povo, fui eu quem organizei tudo, eu ia tocar, o cara era meu irmão, era meu chegado, e eu disse, vou ficar, não vou para sair para canto nenhum, vou ficar aqui. E eu fiquei relutando, e ali no meu coração, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, e o Senhor, era o dia que Deus tinha marcado para mim, né? E eu disse a eles, olha, eu não estou me sentindo bem aqui, eu vou para a igreja. Só não me chamaram de santo. Vacilão, comédia, a gente não quer papo, chama a gente, não fica aqui conosco, é aquele negócio todo. Eu disse, a única coisa que eu tive para dizer a eles foi o seguinte, ó, se vocês estivessem sentindo o que eu estou sentindo aqui, vocês iam para a igreja. Enfim, tomei da beira do fogo mesmo, tomei um banho de cuia, que lá em casa não tinha banheiro, era só um tanque lá, a gente tomava banho de cuia na beira do tanque, e fui embora para a igreja. Foi o culto mais longo da minha vida. Não vi a hora do pastor terminar o culto para perguntar quem queria aceitar Jesus. Quando terminou o culto, o irmão da irmã Damiana, eu não lembro o nome dele, mas é irmão dela, a esposa do Vaninho, né? O irmão dela e eu aceitamos a Cristo no mesmo dia. Chorei, me derramei na presença do Senhor, voltei para casa. Muitos fizeram aposta, dizendo, oxe, quando chegar o dia da boate, ele esqueceu de ser crente. Me criticaram, me censuraram, me perseguiram, né? Me tentaram muito para eu deixar de servir a Cristo, dizendo que era besteira, que eu tinha que curtir minha vida, que era muito jovem. E eu sempre respondia assim, não, curtir minha vida eu estou curtindo agora, depois que me entreguei a Jesus. Vocês não sabem o que é vida, não. Agora que eu estou nas nuvens, e quando Jesus voltar, eu vou além das nuvens, porque Jesus vai me levar para a glória, vai me levar para o céu. Quando me chamavam para beber ou para fumar um baseado detrás da rua, né? Eu dizia, não, vamos para a igreja. Aí me dizia, deixa de ser besta, nordestino, né? O linguajar nordestino, deixa de ser besta, bora mais a gente. Eu disse, vou não. E quarta-feira da boate passou, que era na quarta, o dia da boate, da feira e da boate, né? Passou o meio do ano, que é as festas de São João. São Pedro, né? São Pedro e São João aqui na cidade. Passou o final do ano, o primeiro ano passou. Passou o segundo ano, passou. Terceiro ano passou. Quarto ano passou. Quinto, sexto. Já fazem 12 anos que eu sirvo a Cristo. E assim que recém-chegado na igreja, né? Em 2008, foi uma benção, ali os irmãos me acolheram, foi muito bom, me abraçaram, como da família mesmo, acreditaram na minha conversão, né? Porque, enfim, alguns, ou quem me conhecia sabia que eu não era para ser crente, não, de forma alguma, era vida errada. Na verdade mesmo, era condenado à morte, né? Pois é. Era condenado à morte, porque é normal você ver que não era para ser, mas aqui é normal você ver as pessoas que são envolvidas com coisa errada, droga principalmente, vira e mexe aparece um morto. Exatamente. Porque quem tem vício, o Rodrigo pode falar até melhor que eu, quem tem vício é dessa forma. A pessoa tem vício, eu tenho um vício, papapá, eu quero, se eu não tiver dinheiro eu pego fiado. E o pegar fiado é sentença de morte. Ou rouba para poder... ou rouba para... Então, no caso, é alimentar sentença de morte. Por isso que ele falou que o destino mesmo, ligeiro, era João 23, né? O cemitério. Exatamente. Né? Então, assim, eu me lembro... O Eduardo, tantos, não esqueça não que você vai dizer, tantos da minha geração, da minha época, de mundão, da coisa errada, de vício, de tráfico, de droga, de tanta coisa, da minha geração, eu preguei tanto para eles, eu falei tanto do amor de Jesus, eu falei tanto do que Deus fez na minha vida, e infelizmente
muitos deles não deram ouvidos. Eu já tive várias notícias, às vezes eu trabalhando, às vezes eu assim na igreja, em algum lugar, e alguém chega no meu ouvido e diz: fulano de tal, o que foi que houve? Eu pergunto, e a pessoa diz: mataram a facadas em tal lugar. Um mataram no Paulo VI, outro mataram em praça pública, outro mataram no Rumo da Esperança, do Sítio Esperança, e outros mais, alguns presos, outros mortos, e outros com sequelas que vão levar para o resto da vida, de tiro, de facada, né? Porque não deixaram aquela vida. E o Senhor me poupou disto, quando me resgatou daquela vã maneira de viver. É porque assim, eu me lembro, como eu ia falar, a primeira vez que o Rodrigo foi para a igreja, a segunda, e você vê que muita gente tem uma visão errada sobre a igreja. Quando se faz o que nós chamamos de apelo, que muita gente conhece como Convite, né? convite, ou a chatice que tem no final do culto, que muita gente gosta de ir para a igreja. Muita gente gosta. Eu já conversei com muita gente. Lá se sente bem, se sente... Deus fala com a pessoa, mas a pior hora é a hora do apelo, do convite. Quando a pessoa convida, pergunta: você quer aceitar Cristo? Que na minha opinião era para ser feito diferente. Por que quem tem que aceitar a gente é Cristo? Não é a gente aceitar ele, não. Né? Se faz para se entender melhor. Alguém quer aceitar Cristo, era para falar. Alguém quer vir aqui implorar que Cristo aceite a pessoa. É verdade. As pessoas se sentem mal nessa hora. Mas você vê que uma coisa que não é por força, não é por violência. Ele foi porque quis. E quem mudou ele foi o Espírito Santo. Exatamente. A mudança não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Porque o nosso corpo, vamos dizer, nossa aparência, ela vai ditar o que há dentro de nós. Eu posso mudar minha roupa, eu posso mudar meu jeito de ser, sei lá, mas dentro ser muito podre. Mas quando a mudança vem de dentro, transparece fora. Transparece fora. Então quando ele fala: eu estava num local que eu não me sentia bem, ele estava com o irmão dele, que era parceiro, estava em tudo ali, como eu, com meu irmão, nós hoje, quando nós casamos, quando se casa, você se afasta até um pouco mais, né? Porque o casamento, ele exige você ter um relacionamento com outra pessoa, né? Um relacionamento muito próximo. Mas eu e meu irmão era do mesmo jeito. Então você tá com seu irmão fazendo um negócio pro seu irmão que é super importante, que é o aniversário, e você disser: não, eu vou pra casa de Deus porque eu não estou me sentindo bem aqui. Então, quando acontece um negócio desse, você tem que entender que é uma coisa que vem de dentro para fora. Uma pessoa viver você viver do jeito que leva você à morte, e você mudar, era para as pessoas olharem assim e dizer: não, beleza, mas eu quero... É uma coisa que o ser humano tem, que é eu querer que o outro vá comigo para onde eu estou indo, sendo ruim. Então quando a gente convida alguém para ir, é porque a gente passou por uma mudança de vida. Eu jamais vou me comparar com o Rodrigo, porque minha vida foi diferente da dele. Um dia eu vou até falar um pouquinho da minha história, mas a questão é essa, que Deus, ele muda de dentro para fora, né? Deus, ele muda de dentro para fora. E não pense que sou eu, que é Rodrigo, que é o pastor, que é o padre, sei lá, qualquer uma pessoa, vamos colocar um apóstolo, né, que algumas igrejas chamam de apóstolo, outras igrejas chamam de bispo. Não são eles que vão mudar vocês, porque a mudança, ela vem de dentro para fora. Porque quando nós falamos para você: lê a Bíblia, busque a Deus, a Bíblia Sagrada. Por que nós estudamos tanto a Bíblia? Porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é viva. Quando alguém prega isso daqui, se você tiver com o coração aberto, meu amigo, você vai sentir Deus falando contigo.
É que nem uma vez falaram pra mim, eu não sinto a Deus. Isso que vocês têm é emoção. É emoção. Porque eu posso sentir várias emoções e essas emoções me levarem e tal. Eu disse, Mas como o pastor falou uma vez, você sente o vento? Sinto. Para mim, a presença de Deus é a mesma coisa do vento. Eu sei explicar muitas vezes como o vento se forma? Não sei. Eu sei explicar o poder de Deus, como Deus age na vida de cada pessoa? Não sei, porque é mistério, é coisa dele. Mas eu sei que acontece. Eu sei que acontece, né? Então, assim, eu e o Rodrigo, a gente se conhece. Eu conheço o Rodrigo desde a conversão, né? Já faz um bom tempo, hein? 12 anos é tempo que só, viu? A gente tá 12 anos, congrega junto. O senhor participa pronto, da banda. A respeito da banda, sim, eu esqueci. Quando, pronto, recém-chegado, foi pouquíssimo tempo. O agir de Deus na minha vida foi muito rápido. Foi muito rápido, foi muito. Juntou o útil ao agradável, né? A gente tava precisando de alguém para tocar, o senhor tocava. E eu ficava, deixa eu te dizer uma coisa. Quando os irmãos começavam a louvar um hino, aí eu via lá, né? Procurando o tom, eu consigo pegar, eu tinha facilidade de pegar a música de ouvido. Tem até hoje, viu? Aí eu tinha vontade, eu não era cristão ainda, não era evangélico. Mas eu tinha vontade de pedir ao dirigente do culto para dizer, deixa eu pegar o violão que tá ali, para me pegar esse hino aí que eu consigo tocar. Por exemplo, os hinos da harpa, que tem a estrofe, refrão, repete a mesma melodia do primeiro refrão. E foi na cruz, onde um dia eu vi, muito simples os hinos. Aí me chamou muita atenção o louvor, enfim. Algum tempo, né? Ali um processo de libertação mesmo, porque os vícios aprisionam a gente, os vícios, enfim, são pecado mesmo, né? A Bíblia diz tudo que não é de fé é pecado. Você não vê na Bíblia Jesus com prática de vícios. Há quem conteste isso, ou que diga que tem controvérsias porque Jesus transformou água em vinho ou porque tomou vinho na última Páscoa, na instituição da Santa Ceia. Se a gente for entrar nisso daí, a gente vai entrar num assunto bem profundo, né? Porque há uns historiadores que falam que o vinho daquela época era com levedura ou era fermentado, né? Quando você pega qualquer fruta e você passa por um processo de fermentação, essa fermentação vai criar álcool. Exatamente. Tá? Toda fruta, se você qualquer fruta faz. Mas tem uns que já falam que o vinho daquela época era o suco de uva puro. Exatamente. Né? Sem adição de nada. Tinha métodos de preservar o suco de uva de uma forma que ele não fermentava. Então, o próprio Jesus, que ensinava santidade, fidelidade a Deus, que, enfim, era nazireu, né? Não podia tomar bebida forte, enfim. Jesus, o Filho de Deus, né, gente? Ele não ia fazer isso. Mas vamos lá. Foi um processo de libertação na minha vida para me deixar. O álcool já foi assim, de pronto. Fui para a igreja, primeiro culto. Depois do primeiro culto, eu recebi aquele impacto do poder de Deus, que meu coração acelerou. Eu já não bebi mais, né? Aí depois, as drogas também, o Senhor tirou. Assim que aceitei a Cristo, Ele já tirou a vontade, fiquei orando ali, me ensinaram a orar, eu me derramei aos pés do Senhor, o Senhor me libertou das drogas, não sentia mais vontade de usar droga, mas aí ficou o cigarro. Cigarro, né? Que a turma chama de pacaia, pé de burro, aqui. E quando foi um dia eu frequentando a igreja, já tinha aceitado a Cristo e não conseguia deixar. Há pouco tempo de igreja, e tinha deixado aquela piola de cigarro desse tamanho. Quando cheguei em casa, vontade de fumar, o organismo acostumado, vontade de fumar, e peguei o cigarro ali na porta da cozinha de casa e fui acender o cigarro, não conseguia acender, ficava olhando para ele, e aquela guerra espiritual, não sabe,
queria deixar, mas o corpo pedindo, e aquela guerra, até que o Senhor me deu graça e eu esmaguei o cigarro ali na lama do dito tanque que eu tomava banho de cuia na beira dele. Pisei ali em cima, o Senhor me deu graça e nunca mais, daquele dia para cá, nunca mais eu botei um cigarro na minha boca. Por mérito seu, irmão Rodrigo, por autocontrole seu, por vergonha na cara sua, não. Não. Foi pela fé em Cristo, joelho dobrado, lágrima derramada, chorando, pedindo ao Senhor que me libertasse, porque eu não conseguia sair mais do poço dos vícios que eu tinha entrado. Então, comecei, após aquele processo de libertação, o pastor já me chamou, disse, olha, você não queria vir para o ensaio da banda? Eu disse, gostaria, muito gostaria. E fui para o ensaio da banda, foi um negócio muito bom. E eu lembro até hoje ainda do violão, que era a base de pancada aqui no Cristal. Fazem muitos anos, mas eu nunca esqueci. Esse violão tá lá na casa do presbítero Tan. Você se preocupe não, que eu quero fazer, não sei se vai dar certo, mas eu quero fazer o próximo podcast, eu fazer com os levitas de Asaf. Pra gente contar algumas histórias, que a gente tem muita história. Meu Jesus! Olha, aqui um spoilerzinho, 11, o spoiler da próxima que a gente nem... 11, 12 anos de banda. que a gente nem... Eu não vou falar uns spoilers que a gente nem gravou ainda, mas já é spoiler. Andar em Kombi sem banco. O violão com o Cristal do lado, e a gente vai levar. Tá lá e a gente vai levar. O violão que tem que se tocar no... Porque assim, o Cristal, vou só falar. Esse violão aqui, esse meu violão não é microfonado. Por isso que eu abaixei aqui algumas vezes pra tocar. O que acontece? Antigamente, hoje tem o cristal interno, que é bem mais fácil de colocar e tudo mais. Mas o cristal do outro violão era aqui na frente das cordas, pra poder pegar, bem aqui. Só que o cristal deu problema. E a gente não tinha condição de comprar um violão bom. Então o que acontecia? Ele ia tocando. Tocando a música, né? Solta cabo danal, estou morrendo nas mãos. E ele batia. Ele tava tão experiente com o bicho, só pegava na pancada, que Rodrigo batia na batida da bateria. Era no ritmo. No mesmo ritmo, ele pá. E dava aquele estouro na caixa de som, pá, é horrível. Horrível. Os irmãos já tinham até se acostumado. Aí a baterista era Jennifer, né? Na época, olhava pra mim e fazia assim, eu digo, meu Deus. Era uma graça. Olha, tem tanta história bacana. Meu porque Deus assim, do céu. Você que é um levita de fora, de uma cidade grande, né? Eu digo pra você, é muito bom. Você tem um sonzinho bom, um instrumento de qualidade. Legal, é muito bom. Vai tocar na esquina de rua. Vem pro sertão fazer a obra. Vem pro sertão fazer a obra de Deus. Não, já passou tanta coisa. A gente andou em cima de caminhonete com frio. Já perdeu a perna da bateria em cima de um carro. Do bagageiro do carro. Do bagageiro do carro. Então assim, nossa. A gente tem... isso é pra outra. Eu não vou falar tudo não, que o tempo até já estourou já, né? A gente tá gravando, eu quero postar hoje, não sei nem se vai dar. Mas enfim. O que acontece? Se não der hoje, eu posto amanhã. Mas vai de hoje pra amanhã, vai. Mas o que acontece? Eu queria trazer ele aqui para contar um pouco da história. Para ver que todo mundo tem um processo de libertação, né? Que é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes a gente pensa que onde a gente tá bom, e muitas vezes não tá, né? Exato. Então, essa parte da banda, né? A gente vai deixar para falar com a banda, né? Que, se Deus quiser, vai ser o próximo podcast da gente. Tem muita coisa, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu fico até com medo. 12 anos, né? Foi 12 anos, completou 12 anos. 12 anos de estar na banda. Né? De lá pra cá. Um CD gravado. Porque assim, a gente gravou um CD na igreja. Não, você vai ficar quieto. Você vai deixar pra o dia. Aí, mais pra frente, eu não sei quando não, mas eu vou gravar com a banda e nós vamos contar essas coisas, né? Nós vamos contar. Então, não vai dar num só, não.
Tem que ser mais. Não, dá, a gente faz um de 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6 horas. Mas é muita história. Então, quer ver? Se inscreva no canal, ative o sininho também, porque o sininho ele vai fazer com que você receba quando eu postar um vídeo. Como aqui agora eu gravo, eu edito, então fica complicado. Mas assim, eu vou falar pra vocês, tá? Não perca, porque vai vir coisa bacana aí no canal. Tem umas coisinhas que eu quero apresentar. Tem, por exemplo, esse negócio com a banda. Nós já estamos vendo com outras pessoas para fazer podcast. Se, por exemplo, deu certo fazer podcast com outra pessoa, 2 pessoas no mês, a gente vai fazer, né? Por enquanto eu estou fazendo uma, porque a gente não tem tempo de ficar fazendo tudo isso. Por trazer o Rodrigo aqui foi muito complicado por questão de tempo, porque a gente tem que trabalhar. Eu não sobrevivo do YouTube. Seria muito bom se eu pudesse assim, eu vivo para o YouTube. Então eu ia fazer, eu tenho vários projetos bacanas para fazer. Mas não dá, por exemplo, essa semana mesmo, passada, eu não postei vídeo durante a semana porque eu não tive tempo, né? Porque nossa vida é corrida. Nossa vida é corrida. Correria. Né? Mas eu vou gravar com a banda e vocês vão rachar o bico. Porque é muito engraçado. São coisas que quando eu me lembro, eu começo a rir sozinho. Né? Porque tem coisa. Deus é fiel. Ó, e se você quiser já ir dando uma olhadinha aí da banda, nós temos uma live que nós fizemos aqui no mês de junho e tá no meu canal, que foi feito no meu canal. Tá? Então vá lá no meu canal, tá bom? Ou melhor, você já está no meu canal? Então, depois que terminar esse vídeo aqui, vai lá em vídeo, sobe um pouquinho, um pouco mais antigo, você vai lá e vai ver que tem uma transmissão ao vivo da banda. Não ficou 100%? Ficou 100% não. Porque muitas vezes a gente faz as coisas no improviso assim, né? Mas foi muito legal. Na época de pandemia a gente conseguiu ainda várias cestas básicas para doar para o pessoal. Exatamente. Né? Conseguimos abençoar as famílias. Né? E quem sabe, mais na frente a gente não faz outra, né? Em nome de Jesus. A gente vê se dá certo aí, a gente vai ver, né? Mas, Rodrigo, eu queria pedir um favor a você. Eu sei que ele não gosta não, viu? Eu vou pegar ele aqui no pulo do gato. E Eu queria que o senhor cantasse aquela música. O sambinha. Porque eu vou fazer, viu? Ele vai tocar aqui, mas depois eu vou pegar com ele direitinho e eu vou fazer do jeito que eu fiz com a minha música. Tá? Contando a história do hino. Porque todo hino tem uma história por trás. Né? E eu vou contar. Já vou gravar um vídeo aí, vocês vão ver mais pra frente aí. Um vídeo falando sobre outro hino, a história de outro hino. E eu vou fazer desse também. Toca nem que seja um pedacinho pra gente terminar. será que dá? Tô rouco. Mas Homem. foi dito que quem tem fôlego, né? Não é quem tem voz. Então vamos lá, louvar o Não Senhor. falou que é quem tem garganta boa, não. Pois é. Mas faça o seu adendo final aí, pode falar. Fale o que você quiser. Quero agradecer, né, pelo convite. Eu que agradeço. Ter convidado, ter vindo até aqui, falar de Jesus. Eu falei sobre a minha história. Foi isso que houve comigo. Tem muito mais, não dá para resumir, para falar mais por conta do tempo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, você que está vendo esse vídeo agora, é o seguinte, olha, Jesus transformou a minha vida. Jesus me salvou, Jesus me libertou. E Ele pode te libertar também, Ele te ama. Viu? Ele te dá valor. Se porventura você se sente como eu me sentia, um zero à esquerda, uma pessoa abandonada, escanteada, depressiva, pensando até em tirar a própria vida, não faz isso não. Faz isso não. Jesus tem um grande projeto na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará na tua vida. Amém? E a história do hino é o seguinte. Não, eu que vou contar a história do hino, vem não, viu? Você só vai cantar aqui. Então vamos lá. Vou diminuir o tom, senão não vai dar não. Tô rouco. Deus faz aliviar todo o meu sofrer, faz a minha vida como fez o mar, que apesar da maré brava, a tempestade passará. Preciso, meu Deus, com o teu calor me aquecer do frio,
Cansei de andar sem paz no coração. Preenche esse espaço que está vazio. Não me deixa, meu Deus, seguir na contramão. Deus, sei não agir certo diante de ti. Perdoa, meu Deus, se eu te esqueci. Ajuda teu filho, me ensina a amar. Meu Deus, oh meu Deus, natureza bela onde a vida existe. Eu conheci Jesus e não vivo mais triste. Eu vivo feliz, minha vida é cantar e adorar ao Rei Jesus, ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. E é isso aí, Deus abençoe. Então, pessoal, é isso. Estamos acabando por aqui o primeiro podcast Coisas de Crente, tá bom? Ou Coisas de Crente Podcast, eu ainda estou decidindo se vai ser um ou outro, mas eu acho que vai ser Coisas de Crente Podcast, tá? Então esse é o primeiro, né? Agradeço muito a sua vinda aqui com a gente. Nós temos uma amizade há muito tempo, né? E nós sabemos que Deus nós sabemos que Deus fez em nossas vidas, né? E eu tinha no meu coração que eu disse, não, primeiro nem que ser com o Rodrigo. Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu vou fazer com tal, que eu já pensei em várias pessoas, já conversei com várias pessoas. Mas eu disse, não, primeiro tem que ser com o Rodrigo. Esperei, adiei, deu certo a gente gravar aqui, por quê? Porque é uma história de superação, né? É de superação, mostra muito superação. Isso é bom. Mas o nosso tempo aqui está esgotando, tá? É até por questão de memória mesmo e questão de tempo mesmo, que daqui a pouco a gente vai estar na igreja, né? Culto, daqui a pouco, bênção de Deus. Glória a Deus Deus. tem feito bastante coisa e, como eu já falei, deixe seu comentário, tá? Faça perguntas que eu gravo com o Rodrigo outro dia, ele respondendo algumas coisas, que eu sei que muita gente fica curiosa, né? Pode ir lá no Instagram, como já falei na descrição. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem e que Deus dê para vocês uma semana maravilhosa, que seja a melhor semana na vida de vocês. Então é isso, tá bom? E que Deus abençoe, viu? Deus nos abençoe. Pai do Senhor, Deus abençoe. Amém. Então, até mais. Tchau!